E no assunto de hoje a gente vai falar sobre as trombetas. As 7 trombetas do Apocalipse. O que são essas 7 trombetas do Apocalipse? O porquê que elas vão acontecer? Tá? Eu vou deixar um versículo bíblico para a gente só entender e deixar como base para essa pequena pregação. Família, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, comentar os nossos vídeos e compartilhar os nossos vídeos com as pessoas. Você sabia que o livro de Apocalipse ele é baseado no número 7, porque são 7 igrejas, 7 estrelas, 7 trombetas, tá? 7 taças, os 7 anjos da igreja, tá? Então tem muita coisa sobre o número 7. O número 7 ele representa o governo, o número da perfeição, tá? O número da perfeição de Deus. Eu vou falar mais sobre o número 7, esse é um conteúdo para um outro vídeo. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: no dia do Senhor, achei-me no espírito, eu ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta. Então, gente, o que são as 7 trombetas do Apocalipse, né? Vamos ver o que elas representam, né? Elas anunciam sobre alguma consumação, quando algum fato é consumado, uma consumação do cumprimento de uma profecia no final dos tempos, tá? Ao tocar cada trombeta, os acontecimentos despertam o povo de Deus, que somos nós, a entender o que está acontecendo e já a mostrar que nós estamos no tempo do fim. Só que eu te pergunto uma coisa: essas trombetas vão ser escutadas pela gente? Segundo a Bíblia, eu acho que não. Eu acho que elas são espirituais, são vozes espirituais, tá? Que só quem tem o dom da profecia vai entender que elas se cumpriram. Elas são no âmbito espiritual. A igreja precisa conhecer sobre isso para não ser apanhada de surpresa, tá? Nos últimos dias. Deus envia esses sinais ao seu povo, como João, para que ouviu a voz de Deus. Não foram todos que ouviram, você está vendo? Foi João que ouviu a voz de Deus e anunciou para os outros a voz do Senhor como uma trombeta. Esse estudo que eu estou fazendo aqui, ele deve ser realizado ao olhar bíblico, tá, gente? Ao olhar bíblico. E outros nas notícias para discernir os fatos, tá? A gente precisa entender o que a gente está falando aqui, tá? Vamos ficar atentos sobre as trombetas. E para nós elas podem soar como acontecimentos. O que essas trombetas são? A consumação de profecias. Vamos lá. As 7 trombetas do Apocalipse, eu vou resumir para vocês as 7 aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Primeira trombeta, Apocalipse 8:7. Desmatamento e queimadas da terça parte da terra. É uma das trombetas, tá? A segunda trombeta, Apocalipse 8, do 8 ao 9, tá? Vulcões e tsunamis sobre a terça parte do mar. Já anda acontecendo, se vocês verem as notícias, isso já anda acontecendo. A terceira trombeta, gente, poluição da terça parte da água doce. Isso ainda não aconteceu totalmente, tá? A poluição, mas nós temos o rio Tietê, temos outros lugares que foram poluídos, tá? E a terça parte é uma parte muito grande da terra. Quarta trombeta, poluição do ar e escurecimento da terça parte do céu. Se serviram só como sinais, já aconteceu. Se é por um período de longa data, ainda não aconteceu, tá? Mas eu vou colocar no âmbito do que eles já aconteceram, esses eventos. A quinta trombeta, perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. Isso ainda não aconteceu, tá? Isso está em Apocalipse 9, do 1 ao 11. Nisso aí, são demônios que vão ser vistos, tá bom, gente? Vistos pelas pessoas. Então, acredito que essa quinta trombeta não aconteceu, tá bom? A sexta trombeta, guerras a partir do rio Eufrates, no Iraque. Isso já anda acontecendo, tá? A sétima trombeta, gente, ela é a mais assim que nos arrepia, que é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Características sobre a primeira trombeta: o desmatamento e as queimadas da terça parte da terra. Ao tocar a primeira trombeta, acontece uma chuva de fogo e a terça parte da erva verde é queimada
podemos entender que isso seja desmatamento e queimadas da terça parte da terra. Tem acontecido alguns incêndios aí, porém a gente não consegue explicar o que causou esses incêndios. Mais de uma terça parte da terra é em grande escala, tá? É algo que vai ser a terça parte da terra em grande escala, não é pouco. Então eu acredito também, se a gente for analisar os olhos das profecias, a gente precisa ter uma visão espiritual disso. Não dá para dizer que aconteceu, como também não dá para dizer que não aconteceu. Já se iniciou? Acredito que sim, mas ainda não foi queimada uma terça parte. Tá? A segunda trombeta, vulcões e tsunamis sobre uma terça parte do mar. Será que isso já aconteceu? Nós sabemos do caso da China, do Havaí, que teve esses tsunamis. Só que somando essas áreas atingidas, já deu uma terça parte, porque a Bíblia ela dá números aqui, então elas é bem assim detalhado. Então, se já tocou, será que já finalizou esse toque? Será que ainda não está em curso? É isso que eu estou tentando dizer para vocês, tá? A partir do toque da segunda trombeta, uma montanha em chamas se lança no mar e é contaminada a terça parte das águas, tá? Matando animais marinhos e destruindo embarcações. Isso pode ser cumprido através de vulcões e tsunamis. E a cada vez são mais fortes e frequentes. Então, tá falando que vai cair uma grande pedra do céu, tá? Que vai contaminar as águas. Então, realmente também nos deixa uma dúvida se realmente esse evento já aconteceu ou ainda não aconteceu. Só que tsunamis tem, já teve. Só que será que foi por conta disso? De alguma pedra, de algum meteoro que caiu no mar? Então eu acredito que nos deixa na dúvida, né, se já aconteceu ou não. A terceira trombeta é a poluição da terça parte da água. Um astro chamado absinto, essa daqui, ó. Um astro chamado absinto, que significa amargor, cai sobre as águas poluindo os rios e nascentes, tá? O absinto é o nome de uma planta amarga muito comum no Oriente Médio, usada para forma medicinal. Essa profecia se cumpre com a poluição da terça parte da água doce. Então isso não aconteceu ainda, gente. Então são profecias exatas ali, elas mostram as causas, tá? Então elas não aconteceram ainda, eu acredito. Eu vou por essa teoria que ainda não aconteceu, tá? É algo de grande escala. A quarta trombeta é a poluição do ar e o escurecimento da terça parte do céu. Como eu falei no outro vídeo, não tem como a gente dizer que se for um sinal já aconteceu, mas aqui está falando que é em grande escala. A quarta trombeta faz com que a terça parte do sol, lua e as estrelas escurecem, venham a se escurecer. Isso se cumpre com a poluição do ar e o escurecimento do céu. As 4 primeiras trombetas atingem a natureza, e uma águia avisa que as próximas 3 serão para a humanidade. Tá? Então, gente, é algo muito profundo isso aqui, tá? Então eu acredito que essas profecias elas ainda vão se cumprir. Quando a gente fala, nós estamos no final dos tempos, falta pouco para Jesus voltar, tá? Eu sempre vou na teoria de que nós estamos em Mateus 24 ainda. Porque se já aconteceram sinais que o céu escureceu, essas coisas aí já aconteceram. Só que nessa grande escala que tá falando aqui, gente, eu acho que ainda não aconteceu. Não aconteceu. A gente sabe que não aconteceu ainda. A quinta trombeta é a perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. Isso não aconteceu ainda. Ao toque da quinta trombeta revela um tempo de perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. Estes gafanhotos são referências a demônios, porque servem a Abaddon, que significa o destruidor, e em hebraico é aplicado para se refletir ao lugar de sofrimento e sepultura, tá? E em grego é o Apolion, Apolo, tá? O deus Apolo está se referindo ao Apolion, que é Abaddon, tá bom, gente? É o destruidor. Ele é um anjo caído que está preso no abismo. Isso ainda não aconteceu, queridos, porque quando isso acontecer, as pessoas verão esses seres, tá bom? Não é do âmbito espiritual, eles vão começar a ser vistos. A sexta trombeta é a guerra a partir do rio Eufrates.
região do Iraque. Tem muita guerra no Iraque. Só que a gente precisa ver se realmente ela vai partir do rio Eufrates. Está falando que essa guerra vai partir desse rio. A sexta trombeta anuncia que haverá guerras a partir do rio Eufrates, tá? Tá sendo lógico aqui, direto. Região do Iraque e da Síria, como sinal de que está próximo do fim. Os cavaleiros descritos por João parecem apontar para as armas bélicas modernas. As 6 primeiras trombetas lembram as pragas do Egito, do Êxodo 7 a 12, tá? Entre a sexta e a sétima trombeta há um intervalo com uma visão do livro de que João comeu. João comeu um pedaço do livro, tá? Tá em Apocalipse 10. E a visão das duas testemunhas que tá em Apocalipse 1:14. Então isso aqui, gente, ainda não aconteceu, tá? Mas vai acontecer em grande escala. Todos verão. E a sétima e a última trombeta, que é a mais, assim, a mais tremenda, é que é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Vocês precisam entender que é o seguinte: os mortos, eles serão ressuscitados para subir com a igreja. Então, quando nós estivermos subindo com a igreja, as pessoas que morreram em Cristo, elas também já estarão subindo, que vai ser um piscar de olhos, tá? Grande parte dos teólogos entendem a sétima trombeta e a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Isso é confirmado em 1 Coríntios 15, 52 e 53, conforme o texto de 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Acontecerá primeiro a ressurreição dos mortos em Cristo e segundo o arrebatamento da igreja. Você vê que tremendo, gente? Então esses 7 eventos, muitos teólogos vão dizer que eles já aconteceram. Porque tem gente que fala que, né, já aconteceram. Eu acredito que o que aconteceu foram sinais desses eventos, tá? Já teve tsunami, já teve guerra lá no Iraque, como tem ainda alguns rumores. Só que a Bíblia, ela dá detalhes aqui importantes para a gente entender como isso vai acontecer, tá? E quando a Bíblia fala de abismo, anjo do abismo, que tem a chave do abismo, Apolião, que é um anjo que habita lá, ele vai ser deliberado, vai ser solto na terra, tá, gente? Então isso ainda não aconteceu, porque se isso acontecesse, a gente ia ver isso, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado como a gente interpreta o Apocalipse. Nesse canal aqui, gente, eu vou trazer muita coisa sobre o Apocalipse, que eu vejo que as pessoas estão sedentas de entender isso. E o Espírito Santo está me tocando em trazer isso para vocês, tá? Mas as trombetas são as mesmas profecias em grande escala, tá? Isso aqui é em grande escala. Tem coisas aqui que já podem ter acontecido, a primeira e a segunda, já. Mas tem coisas que ainda não podem ter acontecido. Porque ela demanda aqui algo de grande escala, algo bizarro, algo que vai acontecer mesmo. Algo que vai demorar um tempo para a gente poder, né, entender, digerir. Todos vão ver, todos vão sentir isso. Então, são profecias. Conclusão, família, não temam, porque se você está em Cristo, crê que Jesus é contigo. Você só precisa estudar esse livro para que você seja bem-aventurado e não seja enganado, tá? E o número 7 tem um simbolismo especial na Bíblia, tá? Ele tem o significado da perfeição. O 7 na Bíblia é o número da perfeição. No Apocalipse, o número 7 demonstra que está perto de ser concluída a vontade de Deus para toda a humanidade, tá? As 7 trombetas são os últimos avisos divinos sobre a volta de Jesus. Então, gente, a gente precisa estar ligado aos sinais, tá? Ler as escrituras, pedir revelação para o Espírito Santo, para saber se realmente isso já aconteceu, tá? Então, gente, o Apocalipse, ele anuncia isso aí, tá? Primeira trombeta apocalíptica, desmatamento e queimadas da terça parte da terra. Segunda trombeta, vulcões e tsunamis sobre a terça parte do mar. Terceira trombeta, poluição da terça parte da água doce pelo absinto. Quarta trombeta, poluição do ar e escurecimento do céu. Quinta trombeta, perseguição espiritual por demônios soltos do abismo. Sexta trombeta, guerras a partir do rio Eufrates no Iraque e na Síria. E a sétima trombeta, ressurreição dos mortos.
eu também tive uma revelação agora. Se esses eventos aqui forem eventos que vão acontecendo em longa escala também, eles já podem estar acontecendo e nós não estamos nos ligando, tá? São fases, tá? As trombetas, elas podem também soar como fases que nós iremos passar. Teve uma fase de muitos eclipses aí, tá? Teve uma fase que teve muita guerra na Síria. Teve uma fase de poluição, teve uma fase de queimadas. E se isso é um evento em longa escala, são fases que estão sendo cumpridas, tá? E a gente não está acompanhando corretamente. Por isso que é bom a gente meditar no livro de Apocalipse, gente. Não deixem de meditar no livro do Apocalipse, tá? E a última fase são a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Então se liguem, leiam a Bíblia. Não se baseiem só no meu vídeo. Vai ler a Bíblia, vai buscar a revelação de Deus. Lembrando, gente, que eu não estou afirmando que essas profecias já se cumpriram. Eu estou conversando com vocês o que nós achamos, o que a Bíblia diz que vai acontecer. E analisando o que a Bíblia fala, a gente chega a conclusões, a conjecturas, tá? Então é isso. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os nossos vídeos e que Deus possa abrir o seu entendimento, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e até o próximo vídeo. Amém.